O Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 6, diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os seus olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse o seu pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuindo-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Senhor nosso Deus, oramos mais uma vez nesta feita, agradecendo o Senhor por esta leitura, por esta palavra. Que o Senhor faça-nos crescer cada vez mais espiritualmente, que cada vez mais venhamos nos aproximar de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Te enaltecemos nesta noite bendita e gloriosa. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu quero falar sobre este assunto. Como hoje é culto de oração e ensino, já oramos alguns minutos, e agora nós iremos para o ensinamento da palavra de Deus. E eu quero trazer esse estudo de hoje refutando a ideia da religião espírita concernente a este texto, a este fato aqui, a este acontecimento. A multiplicação sucedeu, a multiplicação aconteceu, Jesus multiplicou 5 pães e Jesus fez essa multiplicação e alimentou mais de 5.000 homens. Então, é uma realidade, é um fato. Nós que somos evangélicos, cristãos evangélicos, cremos na Bíblia Sagrada, cremos na Palavra de Deus, e não há nada, irmãos, que venha, tentar nos contaminar com heresias, com mentiras, tentando desfazer do Cristo que nós servimos. O Cristo que a gente serve, que a igreja serve, da qual é noiva, ele é um Deus poderoso, é um Deus que realizou milagres no passado e continua realizando milagres na atualidade. Porque o nosso Deus, ele não muda, ele continua o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Porque Deus, ele é imutável. E
Imutável quer dizer que não muda. Não há necessidade de Deus mudar. Deus é um ser perfeito. Deus se autoexistiu, né? E perfeitamente, e não há necessidade de mudanças. Pelo contrário, nós é quem precisamos mudar. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, nós precisamos mudar. Mudar não quer dizer que somos pessoas que têm o caráter distorcido, né? Mau caráter. Não. Precisamos mudar porque somos pessoas, seres humanos mutáveis. E por sermos imperfeitos, nós sempre há aquela necessidade de mudar. Então, Deus não. Deus, ele continua o mesmo. Ele é imutável. Ele é perfeito. Então, para a gente entender e chegar aqui, irmãos, no capítulo 14, capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos ver que antes de Jesus pegar o seu barquinho junto com os seus discípulos e atravessar e ir para uma outra localidade, Jesus ele foi impulsionado a fazer isso. Do contrário, dá para a gente entender, segundo o texto, que não havia necessidade de Jesus sair de onde ele estava. Mas se a gente ver no capítulo 14, antes da primeira multiplicação, até porque a multiplicação ela está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses escritores narram a primeira e a multiplicação dos pães, que Jesus multiplicou. Então, se vocês observarem, no versículo 3 do capítulo 14, diz que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, para uma região, para um lugar específico. Agora, o porquê Jesus ele se retirou dali, de onde ele estava, e ele foi para um lugar deserto, um lugar separado, um lugar reservado. A partir do versículo 1, nós vamos entender o porquê Jesus se retirou de lá. Jesus se retirou de lá porque ele ouviu que o profeta João Batista tinha sido morto, foi decapitado. Os discípulos de João foram lá, pegaram o seu corpo e sepultaram. E os mesmos chegaram a Jesus e disseram que João Batista tinha sido morto, decapitado. Então, Jesus, ouvindo isso, Jesus se retirou daquele local e foi para um local reservado, distante, um lugar separado. Só que, a partir do versículo 13, a gente vai ver a história quando inicia para desencadear na primeira multiplicação dos pães e dos peixinhos. Diz a Bíblia que ao desembarcar, a partir do versículo 14, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Primeiro, Jesus, ele curou os enfermos daqueles irmãos, as enfermidades daqueles irmãos judeus que estavam lá. No capítulo 6 do Evangelho de João, irmãos, a gente vai ver que naquela época, olha só, a partir do versículo 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Ou seja, a Bíblia diz que, além de Jesus fazer sinais, curar os enfermos que estavam lá, a Bíblia diz que essa multidão, além das pessoas que souberam para onde Jesus estava indo, era próximo da Páscoa. E a Páscoa era uma das festas mais importantes dos judeus. Então tinha gente de todas as regiões da Judéia, de todas as regiões da Galiléia, de todos os lugares de Israel. Saíam pessoas para irem a Jerusalém para cultuar o Senhor, oferecer sacrifício para assim comemorar essa data tão importante que foi o êxodo dos filhos de
Israel da terra do Egito. Então, o que é que eu quero refutar aqui, irmãos? Segundo a religião espírita, eles afirmam e dizem que Jesus não multiplicou, não houve multiplicação de pães nem de peixinhos, não houve ali um milagre, não houve ali um sinal miraculoso, não houve ali algo impossível do homem fazer. Eles interpretam este texto, essa passagem bíblica aqui, como uma partilha. Eles dizem que não houve uma multiplicação, mas sim uma partilha. O que é uma partilha? Partilha é quando a comunidade, um povo assim se junta, né? E ali eles começam entre si a pegar o que ele tem e dividir com o que não tem, com aquele que não tem. Ou aquele que tem muito divide com aquele que tem pouco. Então eles dizem que houve uma partilha e não uma multiplicação de pães e de peixes, né? Como diz aqui, 5 pães e 2 peixes, no versículo 17 do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, eles dizem que houve uma partilha. Agora, o porquê eles dizem que houve uma partilha? Eles dizem que houve uma partilha porque todos os judeus que saíssem de um lugar para um lugar mais distante de sua residência, eles levavam alimentos. Claro que isso é normal a gente afirmar e dizer que quando alguém viaja para um lugar distante de sua residência, distante de um local que vende alimento, ele levar de sua casa alimento para ele chegar no seu objetivo, para que ele possa realizar aquilo que ele programou a fazer. Então é normal. Por exemplo, quando alguém vai à praia, alguém vai se divertir, alguém geralmente faz um piquenique, vai a um rio, vai a um lugar mais separado, todos levam alimentos. E tem gente que fazem, né? Tem pessoas que fazem partilha, né? Se junta um grupo de pessoas e cada um leva um tipo de alimento. E quando chega lá, na hora de fazer a refeição, todos ali se alimentam, né? Aquela parte de diferente alimento que cada um trouxe. Então isso é partilha. Só que o que aconteceu aqui na multiplicação, nesta passagem, não foi uma partilha, e sim uma multiplicação. Houve um milagre que Jesus realizou. Agora é muito interessante que esses tipos de pessoas que não acreditam no Evangelho, que não acreditam na palavra, eles tentam, desfazer, tentam tirar, porque ninguém vai tirar o poder de Deus, nem aquilo que Deus ele fez, continua fazendo e há de fazer. Não tem ninguém que tire a graça, o poder de Deus. Por mais que os seres humanos, os insignificantes, mortais, falhos, limitados, queiram tentar tirar a glória de Deus, não tira, até porque ele disse que a glória é dele e ele não dá a homem nenhum, não dá a ninguém. A glória é de Deus e ponto final. O homem, ele é alcançado por esta glória. O homem, o ser humano, ele é alcançado pela misericórdia de Deus. O ser humano, ele é alcançado pelo sinal miraculoso de Deus. Nós somos alcançados pelos milagres, pela misericórdia de Deus em nossas vidas, sobre nossas vidas. Então, eles dizem que houve uma partilha e justifica essa partilha quando eles dizem que a população e o povo judeus, quando saía de uma região para uma outra região distante,
todos levavam alimentos, e por eles levarem alimentos, todos que estavam ali junto a Jesus com seus discípulos tinham alimento. Então não havia necessidade de Jesus multiplicar os pães. Pelo contrário, houve ali uma partilha. Jesus, como um bom líder, segundo eles, a ideia deles, Jesus mandou os seus discípulos recolher os pães de cada um, os alimentos de cada um, para dividir entre si. Ora, a gente vê uma falácia aí. A primeira falácia que a gente consegue enxergar, até assim, de forma superficial, né? Sem entrar no texto bíblico, sabe qual é? Primeiro, se cada um tem o seu alimento, para que dividir entre eles? Se cada um que saiu da sua região e foi para Jerusalém, que estava se aproximando a Páscoa, cada um, era costume, isto é fato, é costume, cada um de nós até hoje, a gente sai para tudo que é canto, né? Tem restaurante, tem padaria, tem lanchonete, tem tudo, tem barraquinha, mas o que a gente vê logo de cara nessa interpretação falida é que, segundo ele, se cada um levou os seus alimentos, então para que haver partilhamentos? Para quê? Não havia necessidade de repartir entre, não havia, se cada um deles levavam, eles podem justificar, mas ali tinha pobre, tinha pessoas mais necessitadas. Ora, por mais necessitados que tivessem ali, mas ele tinha os seus alimentos, eles não iriam morrer de fome. Não havia necessidade de Jesus fazer isso, até porque dentro desse texto narrado por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, não diz que houve um partilhamento, mas diz que houve uma multiplicação de pães e de peixes. Ponto final. Aí eles dizem, segunda ideia dele, é como lá onde Jesus estava um lugar deserto, né? Como a Bíblia diz, né? Jesus foi para um lugar deserto, para um lugar reservado, para um lugar distante. Se ele foi para um lugar distante, então não havia ali lugares próximos, pertinho, que vendessem alimento. Muito bem. Então, por isso que eles levavam alimento de suas casas, até chegar no lugar programado para eles. Só que parece que essas pessoas não leem a Bíblia, sabe? A gente precisa ter muito cuidado, principalmente as pessoas que não frequentam os cultos de ensinos, né? Que não aprende a palavra, sabe? Vem para a igreja somente aos domingos, e quando vem, e às vezes não lê nem a Bíblia, nem a palavra de Deus não lê. Aí qualquer vento de heresia, sabe? Qualquer tempestade de mentiras relacionado à palavra de Deus, essas pessoas ficam confusas. Será que é verdade? Será que é verdade? Irmãos, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa, sabe, meditar na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus disse, né? Ele disse que o seu povo perecia por falta de conhecimento. Então é por falta de conhecimento da palavra de Deus que tem muita gente aí, sabe, bêbada, embriagadas com mentiras, com heresias, com má interpretação da Bíblia Sagrada. Porque é até bonito, né? Houve o partilhamento, houve ali o partilhar dos alimentos. Todos que estavam lá se reuniram e partilharam os seus alimentos. É até bonito isso, né? A gente vê que houve amor, que havia amor entre os irmãos, entre as pessoas que nem se conheciam, e ali, sem nenhum obstáculo, dividiram os seus alimentos entre si. Mas não foi isso que aconteceu. É muito bonito, mas a realidade da Bíblia é outra. Jesus, ele fez milagres. Jesus, ele multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E ponto final. Jesus realizou milagre. Agora vamos lá no texto bíblico, né? A Bíblia diz no versículo 15 assim, olha: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, os próprios discípulos, esse lugar é deserto.
pois Jesus tinha se retirado de um lugar para um lugar reservado, um lugar escolhido por ele, um lugar distante. Este lugar é deserto e já é tarde. Os discípulos chegaram para Jesus e disse isso: olha, este lugar é deserto e já é tarde. Aí eles continuam: mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Bom, pela ideia dos discípulos aqui, é como se eles não tivessem alimento. O impressionante é que Jesus disse o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. A gente dá para entender aqui que Jesus estava querendo alimentar. Jesus estava querendo fazer algo ali. Jesus estava querendo fazer algo. Só que eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Só que se a gente olhar, irmãos, no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 6, diz assim: mas Jesus... Vamos só voltar um pouquinho. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Aí o versículo 6 diz assim: mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus, ele já sabia o que é que ele ia fazer. Jesus estava testando os seus discípulos. Eu quero testar a ele. A multidão é grande, tem muita gente. No capítulo 14 aqui do Evangelho de Mateus, fala que os discípulos se aproximaram dele e pediu para que Jesus despedisse a multidão, porque já era tarde, e que eles pudessem ir embora e encontrar em alguma aldeia comida para comprar. Só que Jesus disse assim: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Aí quando eles ouviram isso, irmãos, aí os discípulos disseram assim: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eles não tinham. Porque veja que a ideia da religião espírita, dizer que aqui houve um partilhamento e não um milagre, não uma multiplicação, está sem nexo com o texto bíblico, porque Jesus disse assim: olha, dai vós de comer. Jesus não mandou os seus discípulos irem no meio da multidão e pedirem alimentos, os alimentos que eles carregavam, que eles levavam, não. Porque por mais que houvessem a tradição cultural, até hoje existe, de as pessoas levarem os seus alimentos para lugares distantes, se prepararem para a refeição. Se preparam antes, para quando chegarem lá, ter a sua refeição. É normal, é cultura. Mas aqui Jesus estava querendo fazer milagre. Capítulo 6 e versículo 6. Jesus sabia o que estava para fazer. Ele estava querendo fazer um milagre. Ele estava querendo multiplicar pães e peixinhos. Ele queria fazer. Então, se ele queria fazer, não tem nada a ver com os alimentos que cada um levavam ou traziam de sua casa até chegarem no seu objetivo, ou chegarem em lugares para comprarem mais refeição, se abastecerem e ir caminhar. Não, Jesus estava querendo fazer milagres. Porque se a gente observar no Evangelho de João, alguém diz assim, André, irmão de Pedro, diz assim: aqui tem um jovem, um rapaz, que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aqui tem entre nós alguém que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que foi que Jesus disse? Pega, traga os pãezinhos e os peixinhos, e os 2 peixinhos tragam. No versículo 19 diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse, isso é 19, capítulo 14, versículo 19 do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, olha só,
aqui no texto não está dizendo que Jesus pegou os alimentos que os seus discípulos recolheram da multidão. Não é assim que diz o texto. O texto está dizendo que Jesus pegou os 5 pãezinhos e os 2 peixes, aqui no versículo 19, erguendo os olhos para o céu, fez o quê? O abençoou, diz assim, né? E os abençoou. O que foi que ele abençoou? 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aqui não está dizendo que ele pegou os alimentos que todos partilharam ali, todos doaram para dividir entre si. Jesus pegou, o texto diz, bem específico, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, olha, despede a multidão, porque já é tarde. Aí Jesus disse assim, dai voz de comer. Ele disse, nós não temos condições, nem 200 denários é suficiente para comprar de pães, para alimentar essa multidão aqui. Mas aqui entre nós tem um rapaz, um moço, um mancebo, que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aí o que é que ele diz? Pega esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos, traga para mim. Entregaram 5 pães, não foram multidões de cestos de pães, não, foram 5 pãezinhos. Aqui o texto é bem claro, 5 pãezinhos, aqui ó, versículo 17, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus diz, tragam esses pães e peixe aqui, esses pães, esses 5 pães e esse o quê? 2 peixinhos. Jesus pega, ora, ergue para o céu, a Bíblia diz que erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, que ele foi partindo os pães, deu-lhe aos seus discípulos e estes deram à multidão. Até agora, em nenhum texto, a gente leu que Jesus pegou alimento da multidão. Não. Apenas de um mancebo, apenas de um rapaz, apenas de uma pessoa. E ele pegou 5, está aqui, de forma específica, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Nada mais do que isso. Orou, e ele pegando os cestos, foi enchendo os cestos. Agora, aí diz o versículo 20, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Não tem como você ler um texto, uma parte do texto, sem ler o contexto. Aí você vai interpretar o texto errado. Isso é básico na escola tradicional. Você não pode ler uma parte do texto sem ler o texto, o contexto do texto, para você entender. Aí, aqui diz, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Sobraram de quê? Dos 5 pães que Jesus pegou daquele mancebo, que partiu, foi enchendo os cestos, alimentando todo o povo, e sobraram. Está no texto. Não tem como alguém tentar arrancar do texto, porque quando alguém tenta manipular o que está escrito aqui, primeiro dá para entender que ele é um analfabeto, nem interpretar o texto ele sabe, não é assim? Não tem como você pegar essa parte aqui ou tirar ideias, sabe, de tradições, porque nem as tradições desfazem da realidade bíblica, do que está escrito na palavra de Deus. Pelo contrário, nós estudamos cultura bíblica, e a cultura bíblica ensina, e a Bíblia, ela aponta exatamente para aquilo que nós estamos enxergando e vendo lá nos livros de histórias, né? Que não está nem na Bíblia, mas eles dizem o que a Bíblia narra. Aí o versículo 21 diz assim, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram dos 5 pães que Jesus pegou daquele mancebo, orou ao Senhor, repartiu e foi enchendo o cesto. Aí diz o versículo 21, e os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então veja que a multidão era grande. 5 pãezinhos, 2 peixinhos. E dá para nós entendermos aqui que a quantidade
de pão e de peixe foi dividido de forma igual para todos. Todos comeram pão e peixes. E a Bíblia diz que todos se fartaram. Capítulo 6 do Evangelho de João. Glória a Deus. Versículo 12. E quando já estava satisfeitos, versículo 12, Jesus disse aos seus discípulos. Agora, se vocês observarem, vamos ver aqui, versículo 11. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Ou seja, os pedaços de pães foi para todos, e os peixes também igual para todos, tanto quanto queria. Ou seja, eles comiam o pão e diziam: eu quero mais pão. Eles comiam o peixe e diziam: eu quero mais peixes. E Jesus mandando os discípulos: tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão. E eles se fartaram, irmãos. Versículo 12. E quando já estavam satisfeitos, ou seja, já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães. Olha aqui, o texto diz: dos pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram depois que todos tinham comido. Isso é Bíblia, isso é texto bíblico narrado aqui, sem nenhum tipo de confusão. Aí diz o versículo 14: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram. Que sinal foi esse? A multiplicação dos pães. Aí percebe que são pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Primeiro, vive distante de Deus. Porque pessoas que invocam espíritos, né? E a própria Bíblia está dizendo que a gente não pode fazer isso. Não há fundamento bíblico para isso. E que espíritos são esses? Espíritos demônios. Então, pessoas que ficam invocando espíritos, sabe? Dizendo que são pessoas que já morreram e enganam as pessoas com espírito dizendo: esse espírito aqui é do marido de fulano, esse espírito aqui é do filho de ciclano, esse espírito aqui... Irmão, isso é antibíblico, não está na Bíblia. Primeiro, reencarnação. A Bíblia não diz que tem reencarnação. Em lugar nenhum na Bíblia diz que existe reencarnação. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer só uma vez. E depois disso, segue-se ao juízo. As pessoas que morreram sem Cristo e as pessoas que morreram com Cristo estão em lugares reservados e diferentes. Os que morreram com Cristo e os que morreram sem Cristo. A Bíblia, irmãos, em lugar nenhum você vai encontrar coisas semelhantes a essas. Isso é antibíblico, isso é mentira. Então, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, vai inventar, sabe? Vai tentar criar argumentos que não estão na palavra aqui, usa texto bíblico, usa versículos bíblicos, e quem não entende, né? Quem não tem a sabedoria, quem não tem essa intimidade com Deus e o costume evangélico, nosso costume de ler a palavra, de meditar na palavra, de sempre, sabe, tá lendo a Bíblia, escutando pregações, mensagens verdadeiramente bíblicas de homens e mulheres de Deus, né? Aprendem a palavra, né? Aí não é enganado, mas essas pessoas que, sabe, não tem compromisso com a palavra, aí vai inventar reencarnação, vai inventar alma gêmea, vai inventar o espírito fêmea ou macho. A Bíblia diz que espírito não tem sexo. A Bíblia diz que espírito não tem sexo. Jesus mesmo disse: lá no céu nem se casam e não se dão em casamento. Lá no céu todos serão como anjos. Veja, a Bíblia não diz serão como anjas e anjos. Serão como anjos, espíritos. E espírito não tem sexo nem forma. Acabou-se e ponto final. A gente precisa compreender e entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir, né, os nossos pensamentos. Antes de se formarem, Deus já sabe o que nós iremos falar, o que nós iremos pensar, o que nós iremos dizer.
Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa única regra de fé. Creia na palavra de Deus. Dentro do texto bíblico, a gente viu que nada disso que este ser humano disse, que Jesus não fez um milagre, mas uma partilha de pães, isso é mentira. Jesus fez milagres, Jesus multiplicou pães e peixes. E não foi só uma vez não, viu? Foram 2 vezes, porque tem ainda quem diga que a primeira e a segunda multiplicação é uma só. Ainda desfazem ainda do texto bíblico ainda. Tenta de todo jeito desfazer da palavra de Deus. Mas aqui é a palavra de Deus. Creiamos na palavra, vivamos a palavra e não vamos seguir, irmãos, ideias de homens, sabe? Ideias falidas de homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. E para terminar, eu quero ler aqui em Marcos. No texto está dizendo que Jesus ele fez, multiplicou os pães e os peixinhos por 2 vezes. E aqui o próprio Jesus mesmo diz que multiplicou. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Eu quero ler somente 2 versículos. Porque aqui no texto, no versículo 14, diz assim: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Só o versículo 14, capítulo 8 e versículo 14. Os discípulos ficam preocupados porque eles só tinham pão. Jesus no versículo 18 e 19 fala por causa da falta de fé dos discípulos em Jesus. Olha só, versículo 18 e 19. Tendo olhos, não veio. Vamos ler do versículo 17. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram, versículo 19, de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles disseram: 12. Está vendo? E diz assim: e de quanto parti os 7 pães, e fala da segunda multiplicação, e de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Está vendo aí? O próprio Jesus, além de ter feito milagre lá, realizado a multiplicação, Jesus faz questão de enfatizar, repetir para os seus discípulos o que foi que ele fez com 5 pãezinhos e depois o que foi que ele fez com 7 pãezinhos. Multiplicou. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu creamos, Deus é poderoso para fazer milagre. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, por este momento que o Senhor nos deu.